cada vez mais tem aumentado o índice de divórcios. A facilidade com que as pessoas casam e se descasam nos dias de hoje é espantosa e tem gerado muitos problemas no seio familiar. Se no passado o divórcio era uma condição rara e gerava preconceitos dentro das famílias e era motivo de alguns estigmas sociais, hoje é comum e denuncia o quanto as famílias têm uma base pouco sólida e podem desmoronar a qualquer momento. Tanto é assim que cada vez mais crianças vivem na sombra de um lar marcado pelo divórcio. A constatação do quanto certas atitudes familiares têm prejudicado os filhos, inclusive interferindo negativamente no desenvolvimento emocional deles, é uma verdade. Um divórcio, por mais que seja desejado ou necessário, gera muito sofrimento. É um momento de mudança em que determinadas coisas são deixadas para trás. Objetos, sonhos, estilos de vida e, por vezes, os filhos frutos de um amor que passou e que é visto com alguma mágoa. Quando isso acontece, vive-se um luto por aquilo que não se tem mais, sem contar o ódio que surge por alguma atitude do outro que deixa o casamento devido a uma traição ou por simplesmente não amá-lo mais. Não é fácil ser traído ou não ser mais amado. A vida passa a ser outra. Salvo um período de ajuste, ela deveria ser melhor. Porém, muitos casais ficam presos na sua raiva e esquecem-se de seguir em frente e resumem a sua existência com foco não nos filhos, mas sim em prejudicar o seu ex. E nisso entram as crianças. Por mais que os pais se preocupem com o bem-estar delas, nem sempre estão em condições de ajudarem os seus filhos, por estarem presos na sua própria angústia. Com isso, muitas vezes os pais lutam entre si e dificultam a convivência e arranjam entraves na educação dos filhos. Em muitos casos de divórcio, os filhos sentem a pressão por parte de um dos pais, geralmente com quem ficam à guarda, para tomarem posições favoráveis e assim entrarem no jogo do empurra. No fim de contas, quem fica com o verdadeiro sofrimento, quem resiste ao trauma de uma separação de forma silenciosa, são os filhos que sentem que a ausência de quem partiu e que esperam poder contar, nem que seja por breves momentos com a participação ativa nas suas vidas, do pai ou mãe que por um motivo alheio os deixaram para trás. E o seu casamento, como está? Será que está bem? Ou será que está passando as mesmas ou dificuldades idênticas que aquelas que assistimos na matéria? Como você tem lidado com o seu marido, com a sua esposa? Como é que você tem lidado com os problemas, sejam eles de saúde ou econômicos, problemas na empresa, no trabalho, de maneira que não influenciem no seu casamento? Eu faço todas essas perguntas e espero que você tenha respondido de forma sincera, porque a base de uma família está no casamento. Quando o casamento não está bem, quando marido e mulher, vice-versa, não estão bem, não se dão bem, não há a intimidade, a cumplicidade que deveria haver, então toda a família vai sofrer e você sabe muito bem disso. Você que tem problemas no seu casamento, você tem problemas também na sua família. Quem tem estabilidade no casamento, tem estabilidade na sua família. Ou pelo menos, tem alguém do seu lado que lhe ajuda a ultrapassar, a superar os problemas na sua casa, os problemas na sua família. No programa de hoje, você vai aprender como superar qualquer dificuldade, seja ela uma traição, rejeição, desprezo, falta de carinho, falta de diálogo. Você vai aprender como superar qualquer problema no casamento. E superando esse problema no casamento, você vai estabilizar a sua família. Eu quero que você preste muita atenção nesse caso verídico. Pessoas que chegam ao centro de ajuda com o casamento destruído, mas hoje tem um casamento restaurado. Eu era uma pessoa muito deprimida, muito nervosa, muito depressiva, muito pessimista. Todos esses problemas que me levaram a tentar o suicídio. Tinha problemas familiares, não é? Problemas de saúde. O casamento foi fracassado devido não havia união. Não dormia, não comia, estava muito magra e já não me conseguia ver ao espelho. E vi em mim tipo uma caveira, que já não tinha capacidade para nada, e aí tentei o suicídio. Atirando-me num poço, junto com um poço com 7 metros de profundidade e estava cheio de água, junto com um menino que eu tinha 19 meses.
Então pensava que a criança que não ia ser feliz e que não tinha quem o apoiasse, quem o ajudasse, então eu queria morrer, mas levar a criança junto comigo. O menino, pronto, não aguentou, faleceu e a mim prestaram-me socorro no local. Eu estive hospitalizada em coma, em estado de coma, 8 dias. Depois transferiram para o Hospital de Sobralecido, o Hospital Psiquiátrico, onde eu estive internada 3 meses. E então, quando saí de lá 3 meses depois de estar internada, ainda tinha os pensamentos, aqueles pensamentos mantinham-se na minha mente. Houve uma senhora que me convidou para participar de uma palestra no centro de ajuda. E então eu aceitei, porque eu estava tão sofrida, eu tomava 14 antidepressivos quando cheguei ao centro de ajuda. Todos esses pensamentos começaram a desaparecer até que comecei a mudar tudo em mim, dentro de mim, a tirar toda aquela mágoa, toda aquela angústia, toda aquela tristeza. E foi a partir daí que eu comecei a sentir uma pessoa nova, transformada, uma mudança de vida. Então eu, ao chegar ao centro de ajuda, ouvi falar da Fogueira Santa, então aí eu me entreguei, porque o estado eu estava debilitada, eu estava num estado tão angustiante que eu me entreguei totalmente. Eu conheci meu marido atual, nós casamos, hoje temos uma vida totalmente transformada, somos um casal feliz, com tudo bom, tenho um emprego bom. Hoje sou uma pessoa realizada, já não tenho os pensamentos de pessimismo como tinha. Hoje não tenho mais desejos de suicídio, hoje gosto de viver, tenho amor a mim mesma. Hoje sou uma pessoa feliz e realizada em todas as áreas da minha vida. Sinto-me uma nova pessoa. A família é a base da sociedade. Quem tem um casamento feliz, uma relação estável com os filhos e equilíbrio no lar, é alguém mais alegre e mais realizado. É por isso que nos centros de ajuda, todas as quintas-feiras, intercedemos pela sua família, com ensinamentos práticos que o irão ajudar em todas as situações, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Vivia num lar conturbado, onde havia brigas constantes. Na minha casa era um inferno, um verdadeiro inferno. Porque meu pai era alcoólatra, chegava em casa, ele agredia minha mãe, agredia a gente. Então, todo dia era um motivo para uma briga. Para os outros lá fora, ele era o melhor pai do mundo. Mas só dentro de casa é que a gente via que realmente o que se passava. Cheguei a um ponto a odiar o meu pai, a desejar a própria morte. Pelo fato dele fazer aquilo com a minha mãe, com as minhas irmãs. Se ele morresse, acabaria todos os nossos problemas. Era deprimida, depressiva, não tinha vontade nenhuma de viver, não via esperança em viver, porque pensava que toda a família era aquilo. Não acreditava na vida, não acreditava em homens. Para mim, o ser masculino gerava tudo em torno daquilo. Era aquilo ali. Chegou a um ponto que eu comecei a sentir dores fortes no estômago. E a minha mãe me dava chás, me dava remédio e aquilo não passava. Tinha um mal espiritual ali. E fui embora sem saber o que eu tinha. Com a bebida, ele foi conhecendo a droga e se enfiou nas drogas. Foi o fundo do poço mesmo. Porque ele já nos agredia, então começou a nos agredir mais ainda. Fomos viver com uma vizinha. E nisso ela vendo aquela nossa situação toda, a gente passando por aquilo, nos convidou para ir ao centro de ajuda que ela já ia. Cada reunião que a gente ia, que eu ia, via uma mudança, mudava um pouco aqui, mudava um pouco ali, já não me sentia tão para baixo.
Já via a vida de outra maneira, já comecei a pensar, nossa, tem solução realmente para a minha vida. Quando eu conheci meu esposo, ele tinha aquela intenção de séria comigo, só que eu ainda tinha um pé atrás com ele. Tinha um pé atrás por achar que os homens eram todos iguais, então não dava muito crédito, não pensava em me casar. Foi quando veio a Fogueira Santa e eu me lancei. Me lancei porque eu queria uma resposta na minha vida sentimental. Queria saber se era ele mesmo a pessoa certa para estar comigo. Se eu não ia viver a mesma coisa que os meus pais viveram. E foi quando Deus deu a resposta. Hoje a minha vida é transformada. Hoje sou casada, sou feliz no meu casamento, vivo uma vida completamente diferente do que eu vivia. Eu alcancei aquilo que eu pedi a Deus, é totalmente o inverso dos meus pais. Eu posso dizer que eu sou muito tranquila no meu casamento, é um pedacinho do céu a minha casa. Eu posso dizer que eu tenho vontade de chegar correndo do trabalho e estar com meu esposo na minha casa. Hoje sou uma pessoa feliz e realizada. Os casos verídicos que nós acompanhamos mostram que a sua família, o seu casamento, não é, nunca foi, não é e nunca será um caso perdido. Você que olha para essa traição como se fosse insuperável, você que olha para esse vício que tem destruído o seu casamento e, consequentemente, a sua família, como algo que não é possível ultrapassá-lo, você que olha essa doença que tem influenciado na intimidade com o seu marido, com a sua esposa, como algo impossível de ser resolvido. Olha para a sua família como se fosse um caso perdido. Você já olhou na cara do seu filho, da sua filha, no momento de raiva e disse para ele: tu és um caso perdido, para ti não há solução, tu nunca vais mudar. Você já mencionou isso com as vizinhas, com os seus colegas de trabalho: olha, o meu casamento foi por água abaixo, é um caso perdido. Não é. Nunca foi, não é e nunca será um caso perdido. Desde quando você faça o que estas pessoas fizeram? Elas decidiram fazer uso da sua fé, fazer uso da sua convicção, o que elas não podiam fazer sozinhas, com os seus conselhos, até mesmo com ameaças e gritos. Elas conseguiram através do autor da vida, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que é família e sabe muito bem como tratar e cuidar da sua família. Hoje, quinta-feira, em todos os centros de ajuda, nós temos essa reunião dedicada às famílias. E às 3 horas da tarde, como também às 8 horas da noite, nós temos essa reunião de cura para os vícios. Você que tem problemas de vícios dentro da sua casa, há uma reunião especial. Hoje, quinta-feira, às 3 horas da tarde, como também às 8 horas da noite. Nós vamos agora ao Cenáculo do Porto, onde o Leandro já está preparado com a sua convidada, a senhora Clarinda, ela que vai compartilhar conosco o seu caso verídico, o seu exemplo de superação. Bom dia, Leandro. Muito bom dia, nós estamos aqui na entrada principal do Cenáculo do Porto para conhecer hoje a história da senhora Clarinda, que sofreu muito até chegar ao centro de ajuda, não é isso? Muito, mesmo muito. Quer dizer, eu já em pequena sofria muito, porque fui criada sem pais. E depois, eu cheguei a uma idade, eu queria casar, pensava que ia ser mais feliz, não é? E foi ao contrário. A minha vida foi um inferno depois que eu casei. Quer dizer, a senhora achava que casando ia superar aquele sofrimento. Exato. E na verdade piorou. Piorou muito mais. Olha, foi um inferno a minha vida. É mesmo, é? Foi mesmo. Curiosa a sua história, eu quero saber, e creio que você que acompanha o programa também quer saber o que aconteceu na vida da senhora Clarinda e como ela superou todo esse sofrimento que ela viveu. Daqui a pouco nós voltamos para saber melhor a história dela. Daqui a pouco voltamos ao Cenáculo do Porto e vamos saber tudo o que aconteceu. A parte infeliz do passado da senhora Clarinda, mas também essa parte, o presente, digo eu, realizador do qual ela desfruta. Agora nós vamos a Gaia, onde a Paula já tem nomes de pessoas que ligaram o amigo 24 horas. Você que tem problemas na sua família,
Você pode ligar ao amigo 24 horas, ali desabafar, pedir uma ajuda, uma orientação, incluir o seu nome, o nome do seu familiar, também no livro da oração. Olá, bom dia, Ana Paula. Bom dia. Hoje nós estamos diretamente aqui do Cenáculo de Gaia. Aqui atrás está a Central Amigo 24 Horas, onde você já pode fazer a sua ligação exatamente agora. Há pessoas aqui preparadas para lhe atender, ajudar, seja o seu problema de ordem familiar, financeira, espiritual, emocional, você pode ligar que vai receber a devida orientação de como superar esse problema. As pessoas aqui no atendimento são pessoas que já passaram por essa situação, pessoas que superaram suas dores, seus problemas e podem te ajudar. Ligou-nos a Suzana Oliveira do Porto. Ela tem anorexia nervosa, sente-se muito deprimida, pediu ajuda em oração. O Alberto Cardoso de Lisboa não tem vontade de viver, porque a sua esposa faleceu e ela era o tudo dele. E muitas pessoas têm nos ligado nessa situação, deprimidas, angustiadas, mas esse é o primeiro passo que você deve tomar, pedir ajuda, reconhecer que necessita de auxílio. Estamos aqui à sua disposição, no 21-836-8008. Tu tens toda a razão, Ana Paula. O primeiro passo é reconhecer, porque se a pessoa não reconhece que precisa de ajuda, ela não busca ajuda. E se ela não busca, ela não recebe essa ajuda. Então, o amigo 24 horas à sua disposição, como também nós no Centro de Ajuda, todos os dias e durante todo o dia, sempre tem um pastor. Por exemplo, no Cenáculo do Porto, sempre tem um pastor disponível. Há centros de ajuda que às vezes o pastor não está disponível porque tem que fazer uma visita, ou tem que evangelizar, ou tem que visitar alguém no hospital e só há um pastor. Mas nós no Cenáculo do Porto, nós temos vários pastores e sempre há um disponível para lhe ajudar, para lhe atender. Na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, é em frente ao quartel militar da Constituição. Hoje, quinta-feira, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, especialmente às 3 e às 8 horas da noite, na cura dos vícios e também às 6 horas da tarde. A minha infância não foi fácil. Eu tinha problemas constantes em casa, entre meu pai e minha mãe, na qual havia sempre brigas constantes. E eu e a minha irmã sofríamos com isso também, né? Vendo os meus pais brigando. Houve uma determinada altura que o meu pai chegou em casa todo cansado, todo chateado e começou simplesmente a brigar com a minha mãe, do nada. A gente ouvia os gritos. Quando nos aproximamos mais da cozinha, aí já víamos a minha mãe estava no chão e o meu pai estava em cima dela, batendo ela. Depois de passar esse dia, minha avó foi lá em casa, nos pegou, nos levou para a casa dela, né? Foi desde aí que nós entramos no Centro de Ajuda. Depois de ter atingido meus 13, 14 anos, eu saí da escolinha, era a altura de ir para o salão e eu decidi sair da igreja. A minha vida, mudou ainda mais, ficou pior, porque eu já chegava em casa, já faltava respeito aos meus pais, não respeitava mais ninguém. Houve uma altura que eu já estava aí para o lado de fumar, beber com os meus amigos. Algo que nunca tinha acontecido na minha vida. Só depois de eu sair, eu comecei a ter essas más companhias. Depois de eu voltar ao Centro de Ajuda, minha vida ficou melhor. Eu comecei a ser aquela pessoa mais responsável. Minha família começou a ficar também contente comigo, porque eu voltei a ser aquele rapaz obediente. No Centro de Ajuda, eu conheci uma rapariga, né? Eu e ela desejamos casar, mas a minha família só ia permitir o casamento caso eu tivesse um fundo de rendimento. Eu participei na Fogueira Santa, exatamente por esse propósito, para eu poder casar. Quando eu participei na Fogueira Santa, eu tive uma direção de abrir meu próprio negócio, de ter o meu próprio estabelecimento. Eu consegui realizar o meu sonho, abrir meu próprio negócio. Hoje tenho um café e um salão de beleza. Não foi fácil. Os dias que ocorrem atualmente são tempo de crise, mas para mim isso não me atinge. Agora já estou com o desejo de abrir outro estabelecimento, que é uma churrascaria, que já está quase a ser inaugurado. A minha família já autoriza o meu casamento, porque hoje eu já posso me manter sozinho, já tenho meu fundo próprio. Hoje eu sou uma pessoa realizada.
quando começou a asma, bronquite asmático, uma pessoa muito programática, com muitos problemas de saúde, e depois casei, e depois então aí começou a piorar, começou a piorar o sistema nervoso, a asma, e assim ia muitas vezes também de madrugada para o hospital. Depois de casado, meu marido também, claro, viu-se aflito com a situação, era sempre de madrugada, que me dava assim aquelas crises 2 e 3 vezes por semana. Fui obrigado a emigrar, derivado até à doença que ela tinha, porque cá em Portugal não conseguia ganhar o suficiente só para medicamentos. E passado pouco tempo emigrei também. Diziam que a gente imigrando e tal, mudasse de país, que era capaz de noutro país que desaparecesse, mas não desapareceu não. A situação continuou na mesma. Eu não conseguia trabalhar em lado nenhum, porque era um sofrimento horrível, sempre com as bombinhas, uma bombinha para a noite, outra bombinha para de dia, andava sempre com aquelas bombas e depois muitos internamentos. A ver aquele desespero dela também meti-me nos vícios do álcool, do tabaco. Houve uma altura que eu de noite dei uma outra aflição grande, que desmaiei e fiquei 10 dias em coma. Eu estava em casa nessa ocasião, 5 minutos depois, se isso tivesse acontecido, já eu não estava em casa. E ela teria morrido. E então, depois nós viemos um ano de férias, então foi que viemos procurar a Igreja Universal. Conheci o Centro de Ajuda Espiritual por intermédio da doença que a minha esposa tinha. No outro ano seguinte nós resolvemos a vir embora. Viemos embora, viemos experimentar, ficámos um ano, ficámos outro, até que começou a vir as Fogueiras Santas, a gente foi sempre entrando nas Fogueiras Santas. Quando chegou a altura da Fogueira Santa, tivemos que arriscar também, dissemos à mulher, pomos tudo, para a tua cura completa, temos que sacrificar. O meu marido também fazia por mim, eu também fazia, e a gente dava o nosso tudo e fazíamos, até que houve um ano que a coisa selecionou. Fiquei curada, graças a Deus. De facto, só com a Fogueira Santa e com o sacrifício que a gente faz, é que vê a cura total e completa que ela teve. Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa curada, sou uma pessoa liberta. Hoje a situação é boa. Foi uma total mudança e completa da nossa vida. Mas foi preciso lutar muito e na Fogueira Santa, então, foi que eu decidi a minha cura total. Então estamos de volta aqui, diretamente da entrada principal do Cenáculo do Porto, para conhecermos melhor a história da senhora Clarinda, a superação, a transformação que houve na vida dela. Então a senhora contou que, no caso, havia muita destruição na sua vida, porque a senhora não era feliz e achava que se casando ia ser feliz, não é isso? Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário. Então eu casei, mas era um casamento, porque ao primeiro tudo bem, mas depois eu estava a viver com a mãe do meu marido, não é? Mas depois houve ali muitos problemas, não dávamos uns com os outros. Ele não, era por ser novo, também não me ligava muito, está a entender? Não me ligava muito, eu sentia-me desprezada, eu depois me sentia muito revoltada contra a situação dele. Depois comecei a levar porrada também. Ele pegava em facas, eu escondia as facas. Já tinha um miúdo de 2 anos, depois nasceu o miúdo. E depois a minha vida ali era um inferno. Eu queria me separar dele, eu fazia as trouxas, ia-me embora, eu fechava as portas, a nossa vida era assim. Então ele um dia disse-lhe assim: olha, tu vamos, porque eu levava também porrada, e disse-lhe assim: olha, tu um dia, eu vou-me embora daqui. Ou tu arranjas, ou ficas aqui, ou vais comigo. E dizer-lhe assim: então tu arranja a casa e acabou contigo. E assim foi. Só que eu pensei que ia ser feliz na outra casa. Foi o inferno. Estava a fazer uma casa, foi o inferno. Fui para longe. O bruxo disse para eu ir para uma casa para longe. E eu fiz o que o bruxo mandou. Então a minha vida ali piorou. Comecei a andar nos bruxos,
comecei a ter problemas de abultos, desmaios constantes, a querer me matar. A minha casa, meus filhos, já tinha outro filho, nasceu, também era tudo. Eu estava no trabalho, queria o meu marido. Quando chegava perto dele, já não queria. Então ali era um inferno, a minha vida foi um inferno. E depois eu também fiquei muito agressiva sobre os problemas, criada sem pais. Depois querer casar, ser feliz, não fui. Então a minha vida complicou-se cada vez mais. Olha só, Senhora Clarinda. Clarinda, desculpa. Senhora Clarinda, a senhora disse uma coisa agora que me chamou a atenção. A senhora, querendo resolver a situação, a senhora foi buscando ajuda. Exato. E batendo uma porta aqui, batendo uma porta ali. Mas ao invés de resolver a situação, segundo a senhora falou agora, piorava cada vez mais. Era isso mesmo? Muito mais, porque depois eu cheguei para buchos, cheguei a levar buchos para casa, que eles diziam que ia fazer trabalhos, então a partir daí ainda ficava pior. E gastava. Gastava o dinheiro. Era dinheiro quando estava a fazer a minha casa, e era dinheiro emprestado e o dinheiro ia todo. Então a minha vida, depois dizia que ia fazer os trabalhos, mas cada vez a minha vida era pior. Então aí começou, que já não queria a minha casa, eu via bultos, eu não queria dizer para o meu marido, bem da casa que eu não quero a casa, é uma destruição total. Isso durante quantos anos? Isto demorou para aí uns 10 anos. 10 anos ou mais. 10 anos de sofrimento. Então a senhora chegou ao centro de ajuda nessa situação, com a vida destruída, em todas as áreas praticamente, não é? Tudo. A minha vida era um inferno. Eu não tinha razão de viver. Eu já andava assim, eu não sabia, andava no mundo por andar, mas não tinha razão de viver. Porque criada sem pais, querer casar para ser feliz e não ser feliz. A minha casa era um inferno. Era filho, era irmão contra irmão. Era marido contra a esposa. Era marido a bater. E eu não bati. Vontade disso tinha eu. Só que ele dizia se eu levantasse uma mão que me partia os braços. Então eu chorava. Eu ia para... Olha, a minha vida foi um inferno. Então, o que a senhora está a dizer agora, muitas pessoas que estão agora acompanhando o programa estão exatamente nessa situação. Se você está se identificando com o que você está ouvindo, você sofre hoje com problemas que, no caso, a senhora sofreu antes, você também pode superar isso. Você deve superar isso. Agora, você não pode ficar esperando com o tempo, você não pode ficar esperando por ninguém, você tem que fazer a sua parte. Eu quero, inclusive, aproveitar esse momento para convidar você para, nessa sexta-feira, participar desse trabalho forte de limpeza espiritual no centro de ajuda. Você que foi vítima de bruxedos, você que percebe que existem males que vêm lhe perseguindo, há maldições na sua vida e você não consegue se libertar. Sexta-feira, vá ao centro de ajuda, pois com certeza você será ajudado, vai haver essa libertação, essa limpeza espiritual na sua vida. Então, conte-nos, como é que mudou a vida da senhora? A minha vida mudou assim, porque a minha vida já não tinha solução. Bem, um dia estava a ouvir a rádio e ouvi falar do centro de ajuda. E eu disse, porque nós tínhamos aqueles momentos bons e aqueles maus. Havia altos e baixos. Havia amor, só que não havia, dava choque. Então eu ouvi a rádio e eu disse assim, vou a esta igreja. Eu fui logo, no outro dia a seguir, fui logo ao centro de ajuda. Fui logo. E a partir daí a minha vida começou a mudar. Não foi logo... Foi da noite para o dia? Não, foi com muita luta. Eu fui começar a ouvir os servos de Deus e a minha vida fui começando a praticar, fazia minhas fogueiras santas, fazia os meus votos com Deus. Quer dizer, a senhora foi colocando em prática aquilo que estava sendo orientado. Exato. Então eu fui me libertando. Então a minha vida hoje sou, graças a Deus, tudo de ver vultos, tudo desapareceu, tudo acabou. Hoje tenho um bom marido, que ele só não anda comigo ao colo porque não pode, mas é muito meu amigo, também o amo muito, ele ama-me a mim, ele diz-me sempre que me ama muito, eu também te amo, diz que me amas muito. Somos muito felizes, hoje, graças a Deus, e hoje foi conhecer esse centro de ajuda, para mim foi um privilégio muito grande, porque eu hoje olho para trás, eu sei o que era a minha vida. E quando entrei no centro de ajuda hoje, a minha vida é como uma transformação de água para o vinho. Mudou tudo? Tudo, graças a Deus. Agora, o que a senhora tem para dizer para as pessoas que estão agora nos acompanhando, com problemas que outrora a senhora sofreu? O que a senhora tem a dizer para essas pessoas? Olha, eu aconselho às pessoas que estiverem a ouvir, que me estiverem a ver, que bom, não percam tempo.
porque eu hoje digo que havia sido há mais tempo que eu tinha conhecido esta centro de ajuda, por isso que não sofram, que bom, porque é o caminho certo. Hoje sou muito feliz e essa pessoa que está me ouvindo, que bom, não tenham medo, porque é as portas que vão abençoar a vida delas. Assim como abençoou a minha, hoje sou muito feliz, graças a Deus. Hoje eu nem tenho palavras, eu só digo às pessoas que estejam a ouvir, bom, não sofram, assim como eu sofri, porque eu queria matar e tudo. Hoje, se não fosse essas portas, se eu quiser, eu ia matando, se não fosse essas portas, eu hoje não estava cá. Então, hoje sou muito feliz, graças a Deus. Independente da religião, né? Independente da sua religião, você está convidado a fazer, como ela falou, buscar o centro de ajuda, participar sexta-feira dessa reunião de libertação. Olha, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu penso que ajudou muito essa pessoa que nos acompanha agora. E eu quero aproveitar esse espaço aqui para me dirigir a você que me acompanha neste momento, que está a sofrer, precisa de ajuda. Eu quero me colocar à disposição, porque nós estamos ali em Braga. Você que mora em Braga, você morador ali da região do Minho, eu convido você para estar conosco no Centro de Ajuda, ali na Avenida Imaculada Conceição, número 567, em Braga. Nós temos reuniões durante toda semana, todos os dias, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 8 da noite. Eu, pastor Leandro, quero lhe atender, quero lhe orientar, quero lhe ajudar. Com certeza a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu, desde muito nova, sempre fui uma criança um bocado rebelde, que tinha problemas em casa com os meus pais. O meu pai tinha uma amante e havia muitos problemas em casa. E eu, naquela situação, não me sentia bem em casa. Até que só andava, na rua e com os colegas e fazer maldades derivadas aos problemas que eu tinha, porque eu não me sentia bem. E era uma miúda assim um bocado rebelde. Entretanto, casei com 16 anos para ver se me conseguia refugiar dos problemas que eu tinha em casa. Casei muito nova, tive montes de problemas com o meu marido, onde havia zaragatas, ele batia-me, ficava marcada. Chegava uma altura que era eu e ele, os dois batiam um no outro, e durante muitos anos a minha vida foi assim. Tenho 2 filhas e a mais nova, ao fim de 3 meses de ela nascer, eu dei-me uma trombose. Deu-me uma trombose, fiquei apanhada do lado esquerdo e depois comecei a fazer fisioterapia. O meu marido ficou numa cadeira de rodas e ao fim de 4 meses de ele estar numa cadeira de rodas, ele pediu uma separação, onde eu tive 7 meses separada do meu marido dentro da própria casa. Conheci 2 senhoras onde me falaram no centro de ajuda. Eu então quis conhecer o centro de ajuda. Ao centro de ajuda, onde comecei a fazer as correntes e comecei a ver as minhas melhoras. O marido hoje está junto comigo no centro de ajuda. Temos uma vida sentimental como nunca tivemos. Já fiz 33 anos de casados. Há coisa de 2 anos mais ou menos é que eu posso dizer que sou feliz. Foi no centro de ajuda que a maldição da minha vida foi quebrada. Antes de vir para o centro de ajuda, era uma pessoa muito revoltada, nervosa, depressiva e tudo dava errado na minha vida. Cheguei a tentar 2 vezes o suicídio através da medicação e de álcool. Houve uma ocasião que tive um coma alcoólico e quando acordei dele fiquei revoltada e muito triste comigo mesma, porque eu pensei que nem para isso eu servia, para me matar. O pior dia da minha vida foi quando tudo desabou e não comia, não bebia, não saía da minha cama e cheguei a pesar 40 quilos. Pensei e juntei mesmo medicamentos antidepressivos que eu tomava com álcool. Esse foi o meu fundo de poço, porque não tomava banho, não comia, ficava mesmo na minha cama, no meu quarto, fechada e com os stores baixos, tudo escuro. Conheci o centro de ajuda através do meu primo. Depois de frequentar as reuniões do centro de ajuda, tudo mudou mesmo. Agora consigo sorrir, consigo dormir, já não ouço vozes, já não sinto as presenças, já não
Já não tenho qualquer tipo de revolta contra as pessoas que eu conheci ao meu redor. Hoje já não tenho vontade nenhuma mesmo de suicídio e hoje eu sou feliz. Após frequentar as reuniões do Centro de Ajuda, a maldição foi quebrada. Ligou-nos a Ana Pires do Funchal. Ela pede oração porque todos os dias, quando acorda, aparecem-lhe marcas de pisaduras no corpo. E a Elvira Souza de França, que vê vultos, ouve vozes, não consegue estar sozinha em casa, sabe que precisa de proteção divina. Essas pessoas já deram o primeiro passo, que é ligar, reconhecer que necessitam de ajuda, que estão numa situação onde ninguém pode lhe ajudar se não for Deus. Então, exatamente esse foi o primeiro passo. Agora, o segundo passo é você vir participar de uma das reuniões onde você vai obter esse auxílio e acessar também o nosso site centrodeajuda.pt. Ali você tem as informações necessárias para encontrar o centro de ajuda mais próximo de si. Seja através do nosso site ou da linha Amigo 24 horas, o que você não pode é ficar parado, de braços cruzados. Mas se eu estivesse aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, eu não sei onde você me assiste, mas se eu estivesse diante de si, eu diria, vá no centro de ajuda. Vá. Não fique só assistindo o programa. Não fique só ligando para um Amigo 24 horas. Não fique só acessando a nossa página oficial e ler ali os comentários que as pessoas fazem, ou saber do que está acontecendo diariamente, ou receber uma palavra, uma mensagem motivadora através das mensagens dos bispos que ali são postadas e colocadas. Não fique só de braços cruzados e sentado aí na sua casa ou trabalho. Vá. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, nós temos um descarrego contra o destruidor de sonhos que tem atuado inclusive na família. E através de problemas familiares tem destruído o sonho econômico. Sim, porque uma pessoa que não está estável na sua casa, uma pessoa que não é equilibrada na sua família, que não tem uma família em união, por exemplo, ela não tem ganas, vontade ou estabilidade para trabalhar, para continuar os seus estudos. Uma pessoa que tem problemas na sua família, dificilmente ou muito mais é complicado superar o seu problema de saúde também. Quantas pessoas tinham sonhos, planos, objetivos na vida e tiveram que abrir mão dos mesmos? Por quê? Porque hoje estão traumatizadas, complexadas, em estado depressivo por causa de um problema familiar, por causa de uma traição. Quantas vezes nós vemos pessoas abandonando os seus objetivos porque estão mal na sua casa? Então nós vamos fazer esse descarrego nesta sexta-feira e você deve trazer uma garrafa com água para nós colocarmos 3 gotas das águas que vieram da Terra Santa e que nós apresentamos à porta do Cenáculo do Porto. Por quê? O Ítalo vai explicar. Estamos aqui na porta do cenáculo para consagrar a junção das águas do descarrego contra o destruidor de família. Assim como o mal não pode ter, ele não consegue entrar dentro dessa porta, ainda que ele tente, mas ele não consegue. Assim também vai acontecer com a sua família. O mal, ainda que ele tente entrar, ele não vai conseguir, porque vai haver uma blindagem. Vai haver uma blindagem na sua casa. Peste nenhuma, praga nenhuma vai te assolar, porque nós consagramos, meu Deus, essas águas do descarrego. A junção de todas as águas que veio da Terra Santa, nós consagramos aqui para que haja esse descarrego contra o destruidor de sonhos que age na família, meu Deus. Aonde ele tem afetado esse homem, essa mulher, que haja, meu Deus, esse descarrego, que haja, meu Deus, essa limpeza, que esse mal venha bater em retirada e que haja paz, união, que haja uma estrutura realmente familiar. É o que nós determinamos e você está convidado a receber nessa próxima sexta-feira o descarrego contra o destruidor de sonhos que age para destruir a família.
É com essas águas que nós vamos fazer o descarrego. Nesta sexta-feira, 7h30, 10, meio-dia, às 3, 6 horas da tarde e 8 horas da noite. Eu estarei com todos às 8 horas da noite e às 10 horas da manhã. O Ítalo estará às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. E nós também temos às 7h30 e ao meio-dia. Você não pode perder a oportunidade de se livrar desse destruidor de sonhos, que para muitos é uma inveja, que para muitos é uma praga, um trabalho de bruxedo que foi feito, ou uma maldição hereditária que tem destruído família atrás de família, ou geração, peço perdão, atrás de geração. No Cenáculo do Porto e em todos os centros de ajuda, na Rua Egas Muniz, número 485, onde eu estou, ou na nossa sede internacional da Europa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Gaia, na Rua do Agüero 151, e em mais de 120 centros de ajuda espalhados por todo o Portugal continental e ilhas. Sexta-feira é o dia forte do descarrego. Um ano tem exatamente 52 semanas. E neste último ano, o que mudou na sua vida? Tudo mudou para melhor ou para pior? Se a sua resposta é para pior, então o Centro de Ajuda estará a promover para si 52 dias que irão restaurar a sua vida. O que precisa ser restaurado na sua vida? A família, as finanças, a saúde, o amor, a vida espiritual. De 24 de agosto a 15 de outubro, 52 dias de reconstrução, de fé, de milagres, de perseverança e de busca ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. E ainda acontecerão as 7 noites de vigília, todas as sextas-feiras, das 22h30 às 23h30. Mais informações através da linha Amigo 24 horas, 218 368 008, ou através do site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Alexandra. Senhora Alexandra. Sim. Como era a sua vida ao chegar no Centro de Ajuda? Então, eu na minha vida começou mal desde cedo. Eu com 14 anos saí da casa dos meus pais e fui morar com o meu namorado, no caso. E vivi 17 anos de sofrimento. Eu era oprimida, era vítima de violência doméstica, eu não gostava de mim mesma, vivia uma vida que era de casa-trabalho, trabalho-casa, e fui muito sofrida. Pensamentos de suicídio, tristeza muito grande. Vivi assim durante 17 anos. Tive uma filha ao fim de 2 anos de viver com ele, que mesmo a minha filha começou a sofrer com isso. Vítima de violência física, psicológica, todo o tipo de violência eu sofri. Eu achava-me a pior das pessoas do mundo, a mais infeliz, não gostava de mim, toda a gente à minha volta era feliz, menos eu não tinha amigos, vivia completamente isolado. Eu costumo dizer que eu era uma morta-viva, porque vivia em função, portanto, daquele casamento. Em casa era uma esposa, mas não era, como é que eu vou dizer, a minha união, no caso, não é? Eu não era, da outra parte, não era correspondido, porque eu vivia uma vida completamente à parte. Era infiel, não é? E além disso, pronto, aquelas agressões e a vida económica destruída também, era um caos total. Entendo. A sua família sabia dessas coisas que aconteciam ou a senhora procurava não deixar transparecer para a família? Exatamente. Eu tentava passar, embora hoje eu vejo que eu não conseguia isso, mas na minha mente, nessa altura, eu pensava que eu os enganava. Tipo, eu tentava esconder aquilo que eu sofria porque eu tinha vergonha. Eu sentia vergonha da vida que eu vivia. E como cá fora toda a gente nos via como um casal perfeito e toda a gente achava graça porque éramos novinhos e juntámos-nos novinhos e fizemos uma vida, já tínhamos uma filha, toda a gente admirava. Mas dentro de casa
era essa situação. Então, vivendo de aparência, Verdade, pastor. um casamento destruído, é uma filha? É uma filha. Uma filha traumatizada. Como é que foi que a senhora mudou essa A situação? minha filha, inclusive, pastor, ela já estava a tomar, com 12 anos, já tomava antidepressivos, sem eu saber. Portanto, quando eu pensava que ela estava na rua a brincar com os amigos, ela estava no cemitério. Ela fugia para o cemitério porque tinha falecido uma avó dela e o cemitério ficava por trás da minha casa e ela fugia para o cemitério, que só queria estar no cemitério na campa à beira da avó. E pronto, hoje eu sei que isso era um mal espiritual, não é? Claro. E ela pedia-me para sair de casa. Oh, mãe, sai de casa. Oh, mãe, deixa o pai. Porque ela, embora as coisas não acontecessem à frente dela, mas ela no quarto dela, ela depois de que aconteceu, ela contava-me que ela percebesse tudo. Até que chegou o dia, pastor, tive mesmo que dar um fim à situação. Quer dizer, eu queria sair daquela situação porque eu não me amava, não é? Eu não me amava. Eu estava ali oprimida naquela situação e não conseguia sair. E ainda não conhecia Jesus, mas eu já olhava para o céu e pedia para Deus me dar uma direção, para Deus me ajudar, porque já me estavam a faltar as forças, os pensamentos de suicídio já estavam a ser muito constantes. Inclusive eu já atravessava, eu morava no Porto, já atravessava as estradas, eu nem olhava para se vinha carro ou não vinha, olha, eu vou e mais nada. E até que, pronto, um dia a minha mãe fez-me um convite, como eu estava a falar, e eu fui à igreja, mas naquele dia não me disse nada. Só quando o sofrimento apertou é que fui eu que fui procurar também. E então, a partir desse dia, tudo mudou. Quando eu fui determinada, Deus começou a mudar primeiro o meu interior foi alterado, eu comecei a ver que eu era importante para Deus, que Deus me amava, e a partir daí surgiram as forças que eu não tinha para dar um fim nessa situação. O que, por consequência, a pessoa em questão que estava comigo não aceitou. Então, eu separei-me, mas eu vivi 5 anos ainda separada dele, mas perseguida por ele. Que ele perseguia-me por todo lado, que ele queria que eu voltasse para casa, porque queria a família, só que eu não via mudança nele. E foi uma luta muito grande, que eu estava sempre no altar, eu fazia fogueiras santas, e eu não via resposta, já estava a começar a ficar, oh Deus, mas o que é que se passa? O que é que o Senhor quer de mim? Será que o Senhor quer que eu volte para se converter? Só que isso era um engano, não é? Porque se eu voltasse ia acontecer tudo a mesma coisa. Então houve um dia que foi a revolta, foi uma fogueira santa em junho, que eu dobrei os meus joelhos, eu coloquei o tudo ou nada no altar e Deus honrou, porque essa pessoa em questão depois saiu completamente da minha vida, Deus colocou um homem de Deus nos meus caminhos, casei novamente, a minha filha também casou e hoje tenho uma família abençoada, temos uma vida financeira estável, abençoada e Deus está a operar. Valeu a pena? Sim, completamente. Amém. Mais uma pessoa que foi ajudada através do trabalho bíblico, inteligente e eficaz do Centro de Ajuda. E você pode ser o próximo. Posso? Sim, se você fizer o que esta pessoa fez. Nós vamos agora à Trofa, o nosso Centro de Ajuda, onde o Geraldo já está preparado com a sua convidada, a Manuela. Olá, Geraldo. Muito bem, estou aqui com a Manuela, que vai nos contar um pouco como era a sua vida antes de chegar ao Centro de Ajuda. Então, por favor, conta para mim, Manuela, como era a sua vida? Quando eu cheguei ao Centro de Ajuda, andava sempre depressiva, sempre com dores, ou era costas, ou pernas, ou cabeça, tinha sempre alguma dor. Aliás, quando eu cheguei aqui, não conseguia tomar banho sozinha, meu filho tinha que estar à minha beira, tinha que provar a minha comida, tinha que provar a minha bebida, tudo, que eu não conseguia fazer nada sozinha, achava sempre que tudo estava estragado e que tudo me ia fazer mal. E além desses problemas espirituais que você tinha, você também tinha problema na família? Sim, tinha problemas derivado a isso, depois tinha problemas no casamento, tinha problemas em todas as áreas, na área financeira também, porque depois não conseguia trabalhar. O casamento, como que era o seu relacionamento com seu marido, com os filhos? Quase que já não existia, eu estava sempre a gritar, sempre a cobrar tudo, sempre a discutir, nunca estava bem. Quer dizer, você não era uma pessoa equilibrada, né? Não, era uma pessoa desequilibrada, uma pessoa muito nervosa e para mim toda a gente tinha culpa de eu estar como estava. E chegou a ponto de tomar medicamentos diante desse problema que você tinha? Sim, a maior parte da minha vida foi sempre a tomar medicamentos. Se não era para uma coisa, era para outra, errar as vezes que eu estava sem tomar medicamentos. Ou era para a cabeça, ou era para a coluna, ou era para a depressão, tinha sempre que estar a tomar medicamento para alguma coisa. E a vida econômica, como era? Porque diante desses problemas você não conseguia trabalhar, ou diante de dificuldades? Não, estava mais tempo em casa sem trabalhar, de baixa que estava a trabalhar.
E depois, claro, originava outros problemas porque não havia o dinheiro que era necessário para tudo. E diante desses problemas que você enfrentou, como que é a Manuela hoje? Mas antes, há quanto tempo você tem participado do Centro de Ajuda? Agora, eu já... há um ano. Há um ano, mais ou menos. Como que é a Manuela hoje, então? A Manuela hoje, eu tenho equilíbrio, já não tenho depressão, já não me sinto nervosa, já não ando a discutir com tudo e com todos, já consigo ter equilíbrio, tenho paz, já não ando sempre a tomar medicamentos e também tenho o meu filho que também, depois de eu participar na última Fogueira Santa, foi curado da asma, já há mais de um mês que não faz a bomba e ele não podia passar nenhum dia sem fazer a bomba. E o marido hoje, como que é o seu relacionamento com o seu marido, com a família? É diferente ou é a mesma coisa? Não, é diferente. Agora meu marido já vem comigo à igreja, antes não vinha, já conversamos, em vez de estarmos sempre a discutir, já conversamos, já queremos estar à beira um do outro e já existe respeito, uma coisa que não existia. E você atribui essas vitórias suas também à Fogueira Santa? Sim, atribuo, porque foi depois as maiores, como é que é de explicar, as maiores mudanças foi agora depois de participar na última Fogueira Santa. Hoje você pode dizer que você é feliz? Sim, sou feliz, tenho equilíbrio, tenho paz e tenho paz no meu casamento e na minha casa também. Tá, então, mais um depoimento de uma pessoa que teve a sua vida totalmente transformada ao participar das reuniões Prática Inteligente do Centro de Ajuda. E se você que mora aqui em Trofa também deseja uma mudança total e completa em sua vida, o Centro de Ajuda em Trofa fica localizado na Rua Infante Dom Henrique, número 471, bem ao lado da EDP. Você é meu convidado todo especial. E lembrando que nesse domingo também teremos uma concentração de fé e milagres às 9h30 da manhã, aonde nós nos reunimos com esse objetivo de levar todos a alcançar o milagre em sua vida. Não somente às 9h30 da manhã, mas também às 7h30 da manhã. Pela manhã são 2 no Cenáculo do Porto, 7h30, 9h30, e este domingo será muito especial, porque é o domingo que nós vamos sair das ruínas para a reconstrução da nossa vida, para o sucesso da nossa vida. E isso é possível quando há dentro de nós uma fé ativa. E fé ativa nada mais é do que revolta. Sim, a pessoa não aceitar, não se acomodar, não se conformar com a situação que ela está vivendo. E diga-se de passagem, uma situação que tem arruinado toda a sua vida. Você que diz, Filipe, a minha saúde está pelo chão, a minha família está pelo chão, a minha vida econômica está no fundo do fundo, a minha vida financeira, eu estou olhando para lá. É assim que está a vida financeira de muita gente, no chão. O seu nome tem estado escrito no chão, tem sido motivo de pisadas, tem sido motivo de vergonha. Você que quer sucesso na sua vida, você quer uma família unida, você quer saúde, você que quer reconstruir aquilo que um dia você teve e você perdeu, foi arruinado como um castelo que se desmoronou. Domingo é o dia, 7h30 e 9h30 da manhã, no Cenáculo do Porto ou em todos os centros de ajuda espalhados por todo Portugal continental e ilhas, Europa e mundo. Eu até gostaria de lembrar que você, eu digo lembrar porque eu já tenho falado isso no centro de ajuda. Eu fiz um propósito com as pessoas delas trazerem uma t-shirt amarrada. Você vai dar um nó numa t-shirt, mas numa t-shirt de um familiar que está amarrado ao vício, que está amarrado a uma doença, que está amarrado a um trauma. Há alguém na sua casa que está preso a um passado de decepções. Há alguém na sua casa que está preso a um vício, que está preso a uma cama, que está preso a um hospital porque está internado, hospitalizado. Pega uma t-shirt dele ou dela, dá um nó e traz no centro de ajuda neste domingo. Eu vou tirar esse nó, eu vou desamarrar, nós vamos desamarrar para que essa pessoa seja livre. É um dia para si, mas também para a sua família.